Senhor presidente, senhores e senhores deputados, inicialmente eu queria que fosse transcrito nos anais da Casa o artigo que saiu no site especializado chamado Consultor Jurídico, de autoria do ex-procurador jurista Luiz Lênin Streck, com o seguinte título: imperdível, professor e juiz explicam a literalidade da Constituição. Nesse artigo, o Lênin Streck faz um repto ao princípio da presunção de inocência e dialoga com o ministro Barroso, dialoga com o jurista Dalari e com o juiz federal. Muitos parlamentares vieram hoje a essa tribuna comemorar a decisão do STJ, que por 5-0 negou o habeas corpus do ex-presidente Lula. Quero dizer para aqueles que hoje comemoram, estarão arrependidos amanhã, porque o direito penal e a Constituição não pode ser o direito penal de ocasião, nem a Constituição tem que ser interpretada ao sabor da conveniência. O princípio da presunção de inocência é um princípio de direito fundamental. Portanto, ele é fundante da nossa Constituição. Não pode o Supremo Tribunal Federal interpretar contrária a esse princípio, não pode ter interpretação contrária a esse princípio, não pode sequer o legislador ordinário, o legislador constituinte originário, que é o nosso caso, nós sequer podemos emendar a Constituição para retirar o princípio da presunção de inocência. E aí fazem algumas confusões. A primeira delas é de que o princípio da presunção de inocência pode ser relativizado. O princípio da presunção de inocência não pode ser relativizado. Como o princípio do direito à vida também não pode ser relativizado. Só existe uma hipótese em que a prisão pode acontecer antes da sentença transitada em julgado, antes da culpabilidade estabelecida. Essas hipóteses estão no artigo 283 do Código de Processo Penal, quando há prisão em flagrante delito ou quando se torna uma medida excepcional cautelar. Há uma grande confusão hoje da jurisprudência, da dogmática em relação à culpabilidade e à excepcionalidade da prisão. A prisão provisória, a prisão cautelar, a prisão em flagrante são prisões excepcionais, previstas na lei, previstas na Constituição. Fora dessas prisões, há que prevalecer o princípio da presunção de inocência. Ou seja, a culpabilidade só se forma com a decisão condenatória transitada em julgado. Há um equívoco, inclusive, na interpretação da 8ª turma do TRF4, quando se sustentou que a condenação de segunda instância, ela esgota o juízo da culpabilidade. Ela não esgota o juízo da culpabilidade, ela esgota a matéria de respeito à prova, mas permanece o debate nas instâncias superiores, tanto no STJ, quando há discussão se há divergência em relação à legislação federal, ou no Supremo Tribunal Federal, quando há o debate sobre o ataque a direito constitucional. Portanto, no STJ, o presidente Lula poderá discutir conceitos como ato de ofício, ato vinculado, lavagem de dinheiro. Todas essas discussões de respeito não só à legislação federal, como também em relação à própria jurisprudência do STJ. E no Supremo, o presidente Lula não só poderá discutir essas questões, mas como também poderá discutir o princípio da presunção de inocência. Pedi antes aqui a transcrição de um pronunciamento do decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso Mello, que sustenta que a presunção de inocência não pode ser relativizada e que a prisão só pode acontecer após a sentença condenatória transitada em julgado. Concordo plenamente com esse entendimento do ministro Celso Mello. E digo demais, nós queremos aqui fazer um apelo à ministra Carmen Lúcia, porque os ministros do STJ sustentaram a sua decisão, alegando a jurisprudência hoje majoritária no Supremo Tribunal Federal, em que pese a 2ª turma já ter firmado jurisprudência que a presunção de inocência, pelo menos, tem que ir até o STJ. E já há uma maioria hoje no Supremo Tribunal Federal para reformar essa decisão. E cabe à ministra Carmen Lúcia, como solicitou o relator Fachin,
levar essa matéria ao plenário. E levando, eu tenho certeza que a Constituição será estabelecida e o princípio... Obrigado, senhor presidente.